Bom, vamos lá, né, gente? Boa noite a todos. Obrigado pela sua presença. A gente sabe, 8 horas da noite, né? Todos já devem querer descansar também. Nós estamos aqui no segundo evento. Essa é a primeira vez que a gente está tentando formalizar um pouco mais. A gente criou o grupo Tech Lead, nasceu de um grupo de WhatsApp que o Garcia, que está aqui presente conosco, estimulou, na verdade, quando a gente estava no CTO Summit. Hoje é um grupo que tem mais de 200 pessoas dentro do grupo e a gente achou uma boa ideia compartilhar nossas experiências, aprender um com o outro, né? Unindo de um lado liderança e outro lado a tecnologia, porque esses dois a gente acredita que realmente pode fazer a diferença para o futuro do nosso país, nossas carreiras. E, obviamente, essas semanas, né, a gente não podia ignorar esse assunto de ChatGPT. Todo mundo está testando, experimentando, tendo boas experiências. Ao mesmo tempo, temos que pensar também nos potenciais perigos, potenciais coisas que a gente tem que levar em consideração. É confiável, né? Qual é a consequência para a sociedade se continuar nesse ritmo que tudo parece que está. E para isso, eu estou muito feliz que eu consegui a participação do César Taurium, né? A maioria de vocês deve conhecer, inclusive deve ser um dos principais motivos por que vocês estão aqui com a gente também. Eu admiro muito o César, todos os artigos que ele lança todos os dias, eu leio com muito prazer. Trabalho junto com ele também no livro de low code que a gente está escrevendo, então tenho o prazer de conversar com ele semanalmente, né, César? Aí, por isso também, conversei com ele, pedi a participação, ele topou. Então, muito obrigado, César, pela sua participação hoje, é uma grande honra ter vocês aqui com a gente. Vou passar a palavra para você, se você puder assumir. O César vai fazer um pequeno bate-papo, uma pequena apresentação com o histórico e tal, do ChatGPT, e a partir daí, por isso que eu estou deixando todo mundo entrar até como apresentador para facilitar o bate-papo, ter o menos barreira possível para fazer suas perguntas, mostrar sua cara, aproveitar dessa oportunidade de fazer suas perguntas para especialistas, César e todos os especialistas que estão aqui com a gente, que seja um bate-papo bem solto e aberto, não só unilateral, não quero que seja uma entrevista com o César, a gente está aqui realmente para aprender um com o outro, certo? César, está contigo, tá bom? Beleza. Só peço para todo mundo ficar no mudo enquanto da apresentação para não atrapalhar muito a fala do César, tá bom? Valeu, Thiago. Aí, pessoal, boa noite. É muito legal estar aqui com vocês. Então, a minha proposta, conversei com o Thiago, é fazer uma apresentação, no máximo uns 30 minutos, para dar um contexto do até que a gente está falando, né? Qual é a base de tudo isso, e depois ficamos aí interagindo, trocando ideias. Então, deixa eu começar aqui compartilhando com vocês slides PPT. Deixa eu colocar aqui rapidinho, só para saber se... Deixa eu ver se estão em full screen. Tiago, por favor, verifica se está full screen. Tá perfeito aqui, César. Beleza. Então, pessoal, o convite foi para falar sobre esse assunto, e, indiscutivelmente, é um tema que me interessa bastante. Deixa eu me apresentar, né? A gente vai ficar aqui 1 hora. Deixa eu fazer uma rápida apresentação até da experiência profissional e por que eu estou falando sobre esse assunto. Eu tenho mais de 4 décadas aí, eu acho que sou bem mais velho que todos vocês, em tecnologia da informação, trabalhei em diversas empresas. Eu destacaria, entre outras, uma consultoria, fui um dos sócios da PwC, antigamente era Price, e depois, por 12 anos, diretor de novas tecnologias da IBM. Fazia o link com a área de pesquisa nos Estados Unidos e trazia algumas inovações para aqui, para discussão com alguns clientes, e algumas coisas ligadas à inteligência artificial estão nesse contexto.
Depois, quando eu saí do mundo corporativo, em 2013, estou convivendo aí num ecossistema de academia, aulas em MBA, curso para executivo, vocês estão vendo aí algumas delas, como na Dom Cabral. Estou no conselho de inovação de diversas empresas. Tem duas que nós temos um acordo de NDA, infelizmente não dá para citar. E também tem apoiado algumas startups, inclusive ativamente junto à Embrap e aos programas de startups da FINEP. Então, isso tudo é muito legal, que você está constantemente trocando ideias com pessoas com as mais diversas experiências, com as mais diversas perspectivas do que está acontecendo. Especificamente inteligência artificial, a minha primeira experiência foi no Chase, no final da década de 80. Então, não foi começou ontem. Na época, nós chamávamos de sistema especializado. Houve um hype também naquele momento, onde, obviamente, não dava para trabalhar com machine learning, mas a gente conseguia trabalhar com sistemas especialistas. Então, a ideia era simular o raciocínio de um especialista, um profissional. No caso, era uma analista de crédito, onde você tinha uma interface, era um chatbot muito primitivo, porque trabalhava até com PCs, né? Você não tinha smartphones, era bastante limitado. Você tinha um motor de inferência, que era a lógica, que se interagia com pessoa, com usuário, e você tinha toda uma base de conhecimento, regras de negócio e tudo isso. O sistema chegou a funcionar, mas o especialista, por ser especialista, ele toma muitas decisões de forma intangível, não apenas as que estão nas regras de negócio do livro de regras, do caso do banco. E aí chegava no lado intangível que você não tinha como colocar isso em código. Então, o máximo que nós conseguimos foi um especialista que não era mais do que um estagiário aprendiz, né? Então, realmente, foi uma boa experiência, mas mostrou-se que a coisa não ia muito à frente. E aí essa onda acabou, né? Depois de um tempo não se falou mais, e mais recentemente que a gente começou a ver aí pipocar muita coisa. Mas ao longo desse tempo, algumas coisas aconteceram, e eu acho que é interessante resgatar isso. Em 97, a IBM lançou o Deep Blue, que pela primeira vez mostrou que um computador podia vencer o humano numa atividade específica, no caso, o xadrez. Não era absolutamente machine learning, como a gente chama hoje, era um sistema especialista, só que em vez de um especialista, eram dezenas de especialistas, de jogadores de xadrez, campeões, que colocavam ali suas experiências em aberturas, em determinadas situações, e a máquina conseguiu vencer o campeão mundial de xadrez na época, que era o Kasparov, Garry Kasparov. O que ela fazia era cálculos estatísticos, tinha uma capacidade computacional imensa, eram vários servidores, né, milhares de servidores, e fazia 200 milhões de jogadas à frente. Então, conseguia realmente fazer boas jogadas e venceu o campeão mundial. Então, era inteligente, no sentido que tinha lógica inteligente, sim, mas não tinha inteligência. Tanto que teve uma jogada na época, acho que foi na segunda ou terceira rodada, onde o Deep Blue venceu, uma jogada inusitada. E todo mundo, uau, que jogada genial, derrubou ali o Kasparov, ele não sabia sair daquela situação. A questão é que essa jogada inusitada foi um bug. Teve um erro no software que deu uma jogada que não era para dar. E isso desmontou o adversário. Bom, obviamente não foi para frente, né, porque não havia aquela inteligência, era extremamente restrito, era um sistema especialista, como a gente já tinha antes, aquela experiência no Chase, mas ao longo do tempo as coisas foram evoluindo, e já em 2011, eu estava na IBM nessa época, foi desenvolvido o Watson. O Watson da época não tem nada a ver com o Watson depois, né? Ali era um conjunto de computadores, servidores, base de Power. Eu não fazia, obviamente, parte da equipe de pesquisa, mas tinha um grupo de observadores, 300 pessoas do mundo, eram 180 da equipe do construção do Watson, os outros 300 ficavam observando, recebendo material. A gente acompanhamos de perto o projeto. Watson, basicamente, era um conjunto de sistemas especialistas também, né, que respondia a perguntas, só que a pergunta no programa de TV, o Jeopardy é um programa muito conhecido na TV americana, o apresentador ele dá uma resposta e os participantes fazem a pergunta.
E o Watson venceu os dois maiores vencedores em 20 anos de programa. Então, por exemplo, o apresentador falava: o Brasil foi descoberto por um navegador português em 1500. Aí o vencedor teria que fazer a pergunta: quem foi Pedro Álvares Cabral, né, o descobridor do Brasil em 1500? Quer dizer, então era isso. Então o Watson fazia análise, né, do texto, entrava numa técnica que a IBM tinha desenvolvido especialmente para isso, chamado Deep QA. Eram mais de umas 3 centenas de algoritmos que pegavam todas essas palavras, faziam combinação de, por exemplo, Cabral, Brasil, 1500, aí tudo que era relativo a isso. Tinha 200 milhões de páginas de material sobre perguntas anteriores do Jeopardy como treinamento, e gerava, e eram algoritmos diferentes para trabalhar em cima da mesma coisa, para você ver quais eram as melhores respostas. Aí gerava um conjunto de respostas com sua ponderação. Aí entrava um algoritmo de machine learning, que nós usamos depois de várias experiências, que era o classificador de regressão logística, que aí mostrava o que era o melhor resultado. Tudo isso em milésimos de segundos, né? Estamos falando aí de computador, milhares de computadores, um putas conjunto de clusters de servidores, conseguia ter uma resposta muito rápida. Então, já teve uma primeira experiência de machine learning, e foi muito interessante e criou-se toda uma aura de inteligência. Mas nós estamos vendo aí que tem muito trabalho matemático por trás. Em 2016, o DeepMind, que já tinha sido comprado pelo Google, criou um sistema chamado AlphaGo e venceu o campeão mundial de Go, um jogo de estratégia chinês, oriental, né? Chinês, coreano, muito mais complexo o xadrez. Então, não daria para usar computação massiva como o Deep Blue, porque em vez de milhões de jogadas à frente, ele ia calcular trilhões de jogadas. Era impossível, tecnicamente, fazer isso na época, até hoje ainda é impossível. Então, usou-se técnicas de machine learning, que eram aprendizado com milhares e milhares de jogadas de outros jogadores de Go, e ele conseguiu vencer o campeão mundial. E, posteriormente, foi criado o AlphaGo Zero, que não precisou aprender com jogadores humanos antes. Ele aprendeu sozinho, usando uma técnica que tinha sido criada já em 2014, chamada GAN, Generative Adversarial Network, que é, no fundo, simplificando, um algoritmo brigando com outro algoritmo. Então, um fala uma coisa, outro fala outra, e vão se ajustando e vão melhorando continuamente. Então, digamos, é um modelo não supervisionado. E aí trouxe todo esse, digamos, essa enxurrada de sistemas de inteligência artificial que a gente está vendo hoje, né? A gente fala em machine learning, tudo isso. Então, o que a gente consegue? Através de muitos dados, a gente tem muitos dados hoje disponíveis em vídeo, fotos, milhões de informações, e, obviamente, capacidade computacional, que só para a gente ter uma ideia, um simples iPhone, por exemplo, meu iPhone, tem mais capacidade computacional, muito mais capacidade computacional, que todo o data center da NASA tinha em 1969, quando colocou o homem na Lua. Não é a nave Apollo, é o data center, aqueles mainframes na retaguarda. Pega aqueles mainframes todos, multiplica a capacidade computacional por 2, e eu tenho aqui o meu computador no bolso fazendo isso. Imagina a nuvem com milhões de servidores. Então, computação hoje não era nada do que trilionário, né, em relação ao que era naquela época. Então, dá para se fazer várias coisas. Então, nosso objetivo aqui, com o tema ChatGPT, é dar um pouco de conhecimento, né, a gente tentar fazer mais ou menos um equilíbrio do que é isso, né? Porque se a gente pegar esse gráfico, ele é muito interessante. Aquele efeito, uau, uau, do cacete isso aqui, ou seja, eu não conheço o que é, na verdade, eu fico extremamente empolgado com ele. Aí, à medida que você vai entendendo o que é mesmo um sistema como esse, que é um sistema de processamento de linguagem natural, espera aí, isso aqui é um modelo LLM, né? Large Language Model, porque a gente consegue criar modelos de linguagem com uma imensa capacidade computacional. No fundo, é um modelo estatístico, que ele trabalha com linguagem, não com conteúdo. Ele não tem a mínima ideia que ele está gerando conteúdo. Desculpa, está gerando texto, né?
E tem os geradores de imagem também, que geram imagem, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Aí você começa a ver, espera aí, tem respostas erradas de vez em quando. Aí, agora eu entendi por que que ele não funciona aqui, funciona ali. Então agora sim eu sei aonde aplicar. Tem aplicabilidade? Tem. Eu posso acreditar piamente nele? Não. Então é isso que eu quero ver se a gente consegue sair desse uau para o que a gente está chamando nível 5, né? Colocar as coisas no seu devido lugar. O respeito, mas ao mesmo tempo não endeusar uma coisa que a gente sabe que, no fundo, é um modelo de linguagem, e large language model, porque tem muita capacidade computacional. Quando é que começou esse negócio, né? O primeiro bot, na verdade, surgiu lá na década de 60, com uma ELIZA. Aí depois a coisa não podia ir para frente, não tinha máquina, né? O termo inteligência artificial apareceu em 56, primeira paper sobre machine learning em 1959. Então as coisas foram evoluindo, mas mais recentemente nós vimos muita evolução. Mas falando especificamente num campo da inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural e modelos de linguagem, onde o ChatGPT se encaixa, ele não se encaixa em outras coisas, ele se encaixa em geração de texto, geração de, eventualmente, quando ele fala código, é linguagem, né? Que é muito mais fácil de gerar código de computador que linguagem humana. Código de computador muito formalizado. A linguagem humana tem sarcasmo, tem uma série de características, subentendidos, que a linguagem de computador não tem. Então, gerar computador. Para nós, quem trabalha em computação, uau, está gerando linguagem. Parece uma coisa fantástica, mas é muito mais simples do que gerar linguagem humana. Sarcasmo, piada, ironia, que não tem numa linguagem de computador. Bom, quando é que se começou a falar nisso? Na verdade, no início do século XX, com o matemático, se não me engano, é o Markov, acho que Andrei Markov. Vocês conhecem Markov, né? Cadeia Markov. Todo mundo fez ciência da computação, tem uma base matemática, estatística. Mas ele fez um estudo sobre um livro de poesia russo, um romance escrito em verso, chamado Eugênio Onegin. Ele queria ver a relação de palavras, como é que é a formatação de versos, né? De poemas. E, e começou todo o estudo de modelagem de linguagem, pares, né? Ou tokens de palavras, assim por diante, no início do século XX. Posteriormente, a coisa morreu, e mais adiante, um matemático americano, Claude Shannon, que é o pai do que nós chamamos de teoria da informação. Ele escreveu um paper, Mathematical Theory of Communication, em 1948, que descrevia esses modelos de linguagem com mais exatidão. Foi a base do que a gente está chegando hoje. E, posteriormente, isso começou a crescer, né? Em 2000, e, se não me engano, em 2017, com esse paper do Google. Do pessoal de pesquisa do Google escreveu esse paper, Attention to All You Need, com o modelo Transformer, que é o que hoje permite tudo isso que é o ChatGPT. Então, surgiu em 2016, 2017, na verdade. A ideia era melhorar as traduções automáticas, e esse algoritmo Transformer resolvia muitos dos atuais problemas que se usavam em processamento de linguagem natural. Os algoritmos trabalhavam com pares de palavras, não conseguiam associar palavras distantes, perdiam o sentido da frase, e mesmo os algoritmos mais utilizados nos bots da época, e que são usados na maioria dos bots, aquele LSTM, Large Small Term Model, ele consegue até trabalhar uma frase, mas se perde a partir daí. Por isso a gente vê resultados muito ruins na interação com os bots tradicionais. Os algoritmos muito limitados. O Transformer não, ele trabalha com vetores, e é interessante isso, a gente vai trabalhar com vetores numéricos. Então, nós interfaceamos palavras, mas o computador, o algoritmo, trabalha com números. Ele traduz as palavras num vetor de números com ponderação e dependendo da atenção, seja aquela palavra no meio da frase faz mais sentido que outra, por isso compõe palavras e frases bem feitas. Com um volume muito grande, esse, claro, leva uma precisão maior. Mas, na verdade, ele não está entendendo palavra nenhuma, ele trabalha só com números. Você não faz uma aplicação estatística em cima de letras, você faz em cima
de números, né? Esse é o modelo Transformer. E aí diversas iniciativas aconteceram, e em 2015, uma das startups da época, a OpenAI, que foi criada para trabalhar de forma open source, criou, se não me engano, em 2019, 2018, por aí, o GPT-1, com 117 milhões de parâmetros, depois GPT-2, aí já começou a fechar o código, porque aí a Microsoft entrou uma série de investidores, e o GPT-3 já não está mais disponível. Mas nós vamos ver que uma grande parte, até o GPT-3, a arquitetura era a mesma. O código GPT-2, GPT-1 está disponível no GitHub. Quem quiser ver como é que o GPT-3 funciona, numa parte, está lá, só entrar no GPT-2 e vocês vão ver uma coisa interessante. Do GPT-2 para o GPT-3, não há diferença nenhuma. A única diferença é o volume. Estou falando de 170 bilhões de parâmetros baseados em 40 gigabytes ou 570 gigabytes dado treinamento. Então, realmente não tem diferença nenhuma. Mas GPT-3 serviu de base para o chat GPT. Por quê? Vamos olhar um pouquinho mais. Opa, espera aí. Pulei. Esse aqui. O GPT-1, GPT-2, GPT-3 são iguais. Termos de arquitetura, termos de modelos computacionais. E o GPT-3 foi disponibilizado para convidados para uso, não foi público, foi para convidados. Você podia usar, como está usando o chat GPT. Tinha lá um prompt também, mas ele não tinha salvaguardas, então entrava aí coisas muito estapafúrdias, respostas indecorosas e assim por diante. Não dava para colocar isso em público. Aí o OpenAI falou, pô, cara, não dá para fazer isso. Vamos ter que refinar o processo. O que nós podemos fazer? Vamos usar algumas técnicas a mais. E aí criou-se o GPT 3,5, que acabou gerando o Instruct GPT e depois o Chat GPT. Então, o que é isso? O GPT-3 mais algoritmo de supervisão, principalmente o que a gente chama de, se não me engano, RLHF, Reinforcement Learning for Human Feedback, ou seja, interação humana para dar feedback e todo o mecanismo de reforço. E aí, é claro, treinou-se a base de dados e começou a se treinar os prompts. Então, pode fazer um filtro numa imensa base de dados, né? Só voltando aqui, 176 bilhões de parâmetros, 570 gigabytes. Então, você vai ter que fazer o filtro e fazer a moderação em cima dos prompts. Então, como é que foi feito? Uma série de... A gente vai falar rapidamente, para depois a gente trabalhar um pouco mais na conversa, só estou dando esse apanhado geral. Trabalhou-se em cima dos prontos para fazer com que eles sejam mais refinados. Então, você tem hoje um contexto, né? Você manda um prompt, e ele vê se está dentro daqueles parâmetros que pode ou não pode. Não pode isso, não pode aquilo, isso aqui, matar alguém não pode. Supondo que não tenha tão específico assim, ele entra no modelo 3, né, GPT-3, traz a resposta, o conjunto de respostas, e entra novamente uma moderação. Opa, isso aqui pode ou não pode? Não pode. Então, entra aqueles templates de resposta, que você vê, desculpa, mas eu sou uma máquina assim, assado, modelo de linguagem, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso é um template, está pronto. Então, quando entrou naquele caminho, já sai essa resposta, né? Ele não inventou aquilo. É um conjunto de templates padrões, né? Template é padrão, para dar essa resposta. Então, só para finalizar essa parte, a primeira etapa do treinamento foi isso, né? Criou-se os dados, aí criou-se todos esses vetores, e aí começa a se treinar os prompts. Primeiro, como é que treina os prompts? Escreve qualquer coisa, mas eu tenho que filtrar para os erros do GPT-3 levaram a essa necessidade, né? Saíram coisas mais absurdas, com viés racista, homofóbico, eram coisas perigosas. Você podia pedir ao GPT-3 para dizer como é que matar um presidente, coisa assim. Então, não podia publicamente abrir um bot com esse tipo de coisa. Então, começou a se treinar através de vários prompts, criar uma base de treinamento de prompts. Contratou-se um monte de gente para fazer esse treinamento, né? Foram fazendo, e a máquina foi sendo refinada. Depois, começou-se a fazer na segunda parte, compara os prompts, as respostas com o modelo de premiação. O modelo de premiação
é um conjunto de algoritmos que aumenta ou diminui, digamos, o peso de um componente da rede neural. Parênteses. Você tem machine learning, depois você tem deep learning. A diferença do deep learning e machine learning é o número de camadas de rede neural artificial, só isso. Então, tem muito mais camadas. Então, todas as camadas, elas são cálculos matemáticos, estatísticos, que dão uma determinada resposta lá no final. Uma entrada, que é um prompt, faz todo o trabalho e sai lá depois aquela resposta, aquelas frases, aquela coisa toda. Então, o mecanismo de recompensa, né, reforço, né, é como você dá um prêmio ou uma punição, basicamente isso. E aí, finalmente, umas outras técnicas de refinamento e claro, um modelo estatístico para evitar o chamado overfitting e assim por diante. Overfitting é uma resposta quase que padronizada. Então, repara, o ChatGPT, ele é o GPT-3 com toda uma técnica de supervisionamento e de reforço humano para evitar que apareça aqueles absurdos que apareciam no GPT-3. E claro que você está trabalhando com um vetor de caracteres em cima de transformer. Lembre-se que GPT é Generative Pre-trained Transformer, né? O algoritmo transformer, o próprio nome já diz tudo. Bom, quais são os problemas que a gente vê, né? Primeiro, uma máquina de processamento de linguagem natural, ele trabalha não com conteúdo, ele gera texto. Então, ele não tem a mínima compreensão do que ele está escrevendo. Faz sentido para a gente? Faz todo sentido. Porque tem bilhões de textos lá. Então, aqueles vetores, vocês lerem depois o algoritmo de Transformer, tem até um paper que eu coloquei no LinkedIn, tem lá até livros, tem até o link para esse artigo essa pesquisa do Google, né? Como é que ele funciona, mas ele não entende, né? Então, por exemplo, estão vendo um exemplo aqui no quantas linhas tem um verso, 16, não, você tem certeza, eu duvidei, eu contei 16, né? Só que ó, uma é decimal, outra ali por escrito, aí, opa, houve um erro, quer dizer, ele entendeu ali que houve um erro, aí todo aquele mecanismo de moderação entrou com um template de resposta que é uma coisa errada. Então, porque ele não entende o que está falando, né? São um conjunto de palavras, são vetores numéricos. E aí começa a haver muita discussão sobre isso, né? Tem a questão de direito autoral, né? O Tiago está falando de geração de código. Uma das aplicações em cima do GPT-3 é o Copilot. E tem muitos processos em cima do Copilot que ele pega código em cima do GitHub. E muito do código é código aberto, mas tem regras, né? Você tem licenças de open source que você tem que dar autoria quando você usa aquele código. E o Copilot e o ChatGPT não estão dando autoria. Então, tem processos em cima disso, exatamente por essa questão, ainda não resolvida. E aí, algumas publicações científicas já começam a dizer, olha, espera aí, você não pode colocar como coautor algo que eu não tenho referência. Você está pegando texto que você pode estar copiando de alguém, né? E eu não sei quem é esse alguém. Então, existe muita discussão sobre esse assunto ainda. E, claro, você tem condições de bypassar as regras de segurança, as guardrails, né? Porque é trabalho de reforço humano, e esse trabalho de reforço humano nem sempre acompanha esses milhões de usuários que estão em cima. Então, você tem uma técnica chamada prompt injection, que basicamente é tentar identificar onde é que ele fura, e aí você entra e consegue informação. Por exemplo, esse aqui foi um teste em cima do ChatGPT, que mostrou isso aí, o outro foi em cima agora do ChatGPT em cima do Bing, né? Que é como a Microsoft hoje praticamente dona do OpenAI, eles colocaram isso em cima do Bing. E aí você consegue, nessa técnica, obviamente, depois que ele fez isso, divulgou, esse cara fez isso, divulgou, aí o pessoal da Microsoft, do OpenAI, foram lá e mexeram nos parâmetros para evitar que isso aconteça. Foi uma interferência humana ali para evitar que isso aconteça de novo. É claro que aí coloca isso no algoritmo e a próxima vez, se alguém colocar, não tem que entrar gente. O próprio sistema já aprendeu com esse novo negócio. Mas então, basicamente, nós estamos falando aí disso aí, né? Quando usar? Tem muita aplicabilidade? Tem.
Quando a resposta, por exemplo, tanto faz, beleza, usa. Ou então, quando a resposta, você pode verificar, por exemplo, o Thiago comentou do código, um programador pode dar uma olhada se o código está certo. Você tem como verificar. Você tem capacidade intelectual para bater aquele código e olhar se aqui está correto ou não. Legal, posso usar. Agora, se eu não tenho, vamos supor, eu sou um nulo em código de programação e peço para escrever código, me gera código, pode funcionar, pode não funcionar. Eu não sei. Né? E se não funcionar, eu não sei onde é que está errado. E ele também não vai saber onde é que está errado. Então, ele não tem, aqui está errado. Então, você tem que identificar onde. Então, essa questão. É possível usar? Sim, desde que você saiba quais são as potencialidades e limitações. E, claro, em cima do chat GPT tem um monte de coisa, né? A gente vê aí, você tem a infraestrutura, o GPT-3 é usado aí por vários dessas ferramentas. A diferença hoje do chat GPT por exemplo, do Google, o Google já tinha isso, criou até a própria tecnologia muito antes, que ele tornou público. Só, não inventou nada, simplesmente pegou algoritmos já prontos, já existiam, fez, claro, suas adaptações, ou essas técnicas que também já existiam no próprio Google. O Google, quando lançou o Lambda, era a mesma coisa, só que o Lambda foi uso interno. Teve até um ex-engenheiro que parecia inteligente, lembra do artigo? Era um chat GPT do Google, só que eles usavam internamente para testes, não liberavam. OpenAI, obviamente, criou todo um awareness de mercado colocando público, mas não, nada diferente do que já existia antes. E você tem aí várias aplicações em cima do GPT-3, né? Geração de código e assim por diante. Aí a Microsoft colocou dentro do Bing. E aí tem uma coisa, à medida que você começa a ver, espera aí, colocar dentro de um buscador, será que funciona? Vamos pensar no seguinte, o ChatGPT ele foi treinado com dados até 2021. 2022, 2023 não tem nada. Um buscador que fica até 2021 não tem muito sentido, né? Você está perdendo, só olha o passado. O Bing tem cerca de 500 milhões de usuários dia, o Google já tem 8,5 bilhões. Para você fazer uma busca hoje no Google, custa, digamos, X. Se você usar essa técnica de LLM, Generative AI, tipo ChatGPT ou Bard, que o Google está usando, ou o Bing usando o ChatGPT, o custo operacional, energia e capacidade computacional é 4 a 5 vezes mais. Ou seja, eu teria que ter se eu substituísse o Google hoje, o mecanismo de busca, hoje que é rápido, 8,5 bilhões de usuários por dia, por mecanismos tipo ChatGPT. Desse tipo, esse volume de 8,5 bilhões, eu precisaria ter 4 ou 5 ou mais vezes capacidade computacional que o Google tem hoje para dar essa mesma resposta nessa velocidade. Só que daria até o 2021, 2022, 2023, não. Então, eu teria que treinar isso diariamente. O treino do ChatGPT, né? ChatGPT até hoje, ChatGPT até hoje, custou alguns 10 milhões de dólares. Então, eu teria que gastar 10 milhões de dólares diariamente para retreinar isso. Não dá para fazer só uma parte de treinamento, tem que retreinar todo o processo. Então, é inviável. Então, a jogada da Microsoft é muito mais comercial, para dizer, olha, viu, eu estou aqui, mas não é viável economicamente. É claro que eles bancam isso, até porque são 500 milhões de usuários, o Google tem 8,5 bilhões, olha a diferença, 16 vezes, né? Então, obviamente, se o Google fizer a mesma coisa, com certeza perde toda a sua lucratividade. Puta, a margem de lucro vai perder. Então, porque você teria que fazer a atualização diária, que o ChatGPT dá resposta até 2021, não até hoje, né? Então, temos aplicabilidade, sim. Então, só para finalizar, né, para a gente entrar num bate-papo, queria deixar bem claro que a gente chama de IA, né? Ela não é inteligente, é uma sofisticada tecnologia de software reconhecimento de padrão, uma ferramenta de software. Só que, para evitar confusão, a gente fala em inteligência artificial, aprendizado de máquina. É legal, né? A minha IA usa técnicas de aprendizado de máquina, do cacete. Mas não tem inteligência artificial, não tem aprendizado de máquina, a máquina não aprende. Então, não teria sentido você falar, eu tenho, digamos,
algoritmos baseados em... Meu algoritmo baseado em rede neural artificial usa a técnica de estimativa computacional de parâmetros baseado em dados. Cara, não ia valer porra nenhuma a sua startup. Porra nenhuma. Agora, colocando OpenAI, pô, vale bilhões. Então, esses nomes não dizem bem o que significa, mas, no fundo, é isso. Inteligência artificial nada mais é do que algoritmo baseado em rede neural artificial. E aprendizado de máquina é uma técnica de software de estimativa computacional de parâmetros baseado em dados. Não tem inteligência, não tem absolutamente nada do que a gente está pensando, assim, oh, que coisas maravilhosas. Então, eu sei que foi muito rápido, mas muito desse material está até nos posts LinkedIn que eu tenho escrito, como eu falei, desde o final dos anos 80, envolvido em trabalho, participei daqueles projetos, depois, nos últimos anos, depois da IBM. A IBM não estava na equipe do Watson, mas como observador, e depois, de lá para cá, com várias startups, várias iniciativas, devo ter trabalhado aí diretamente com uns 20 projetos de machine learning, então já dá para dar uma ideia até onde é que vai, né? E o que é esse ChatGPT. Então, procurei fazer um rápido resumo, aqui em 15, 20 minutos, para a gente sair desse uau, para o 5. Do cacete, dá para fazer muita coisa legal? Dá, mas, olha, tem limitações. Né? Cuidado, não acredita em tudo que vem. Tem muitas coisas ainda para serem resolvidas. Então, pessoal, isso aqui acho que termina o nosso bate-papo. No LinkedIn tem muito material. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, até já parei. Deixa eu ver se eu parei. Então, vamos voltar aqui para o bate-papo. Agora que vale a pena. O restante foi só um enchimento de linguiça aí para dar um apanhado geral por que nós chegamos no chat GPT. Enchimento de linguiça nenhuma, César. Muito legal ver esse histórico tudo. Obrigado por compartilhar aí. Vou abrir aqui para as conversas e para as perguntas. O César está aqui, ele se disponibilizou 1 hora, mas até pode estender um pouco mais, ele falou. Prossegue, César, falou isso semana passada. Sim, podemos. Então, podemos fazer as perguntas sem pressa. Eu já vi o Francisco, o Chico estava com a mão levantada já. Se tiver muitas perguntas, é bom levantar a mão primeiro, que aí vou moderando. Mas se tiver um silêncio, pode abrir seu microfone também e Se der falar ou ruim, a gente perguntar, faz uma comentar. fila aí de perguntas para não encavalar outro. Mas, Sim, cara, sim. eu acho que está sendo bastante divulgado que, bom, o ChatGPT tem suas limitações, o próprio César falou aí, deixou bem claro que não é inteligência de verdade, né? É uma questão de estatística de palavras que vão aparecendo. Só que na vida real, a gente vê que essa estatística, né, que seja, ela produz bastante coisa interessante, né? Nem que seja para curadoria, já tem muita coisa legal sendo produzida na questão de produção de conteúdo, na questão do auxílio ao desenvolvimento de código, né? Eu lanço a pergunta aí para o César, mas para todo mundo também, né? Que tipo de ferramentas vocês já estão vendo que é legal, que vale a pena, ou que estão apostando num futuro para vir e para trazer valor aí no nosso dia a dia como líder em tecnologia na nossa área? É legal. Acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o chat GPT, ele é um ramo do que a gente chama de inteligência artificial. Vamos usar esse termo para não ficar falando aquele palavrão todo. Chamado NLP, né? Natural Language Process. Você tem N outras coisas. Ele, por exemplo, não faz análise preditiva, para uma manutenção preditiva de equipamentos, análise de raio-x, quer dizer, não tem os dados da empresa, e tem os dados genéticos do qual foram treinados. Né? Por exemplo, a sua empresa não tem nenhum dado lá dentro, pelo menos dados seus, né? Obviamente não estão lá dentro, né? A não ser que haja uma violação de segurança, de ter usado isso indevidamente. Então, ele pode servir para coisas do tipo, gera um código que você pode utilizar, ressalva que você pode avaliar o código, ver se está correto, pode gerar texto para marketing, não os textos seus, né? Você vai ter que inserir os seus, que ele não sabe nada que seja sobre a sua empresa que não esteja público, que ele tenha tido acesso, e atualmente até 2021, quer dizer, você quer gerar um texto do relatório anual de 2023, não vai ter dados. Você tem que fornecer isso, você escrever, porque ele não vai dar. Mas ele preenche muita coisa.
Então, se nós pegarmos a nossa tarefa do dia a dia, tem muita coisa que a máquina faz. E hoje a gente já faz, terceiriza para a máquina. Por exemplo, você usa essa porrinha aqui, smartphone. Eu não tenho mais cabeça nenhum telefone, nem da minha mulher, não sei. Eu faço tudo por aqui. Eu não uso mais nem nota física, eu faço tudo via Pix, alguma coisa assim, quer dizer, tudo aqui. Então, a gente já terceirizou muita coisa. Então, nós vamos terceirizar muita coisa também para o ChatGPT, mas tem o core business da maioria dos negócios, a não sei que você seja uma empresa de comunicação, o core business não está no ChatGPT. Processamento de linguagem natural. Ah, eu quero fazer uma análise em tempo real do estado das minhas máquinas. Ele não tem a mínima ideia do que ele vai pegar, ele nem trabalha com isso. Os algoritmos que ele trabalha são de geração de texto, ponto. Pode gerar imagem, no caso de outros parecidos, né, que você pode gerar número, aquele vetor pode ser. Porque a imagem também, né? Quando a gente fala em processamento de imagem, a gente olha uma imagem, a gente consegue captar todo o contexto. A máquina não vê a imagem como a gente vê. Você tem que transformar uma imagem numa matriz de pixel, de números, e trabalhar fórmulas matemáticas nesse número, faz a ponderação, a mesma coisa de texto e imagem. E gera imagens interessantes, bonitas. Mas ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Então, pode ser usado para gerar um texto, colocar no PowerPoint, a Microsoft vai fazer, gera um texto legal, tudo. Você vai ter que fazer muito trabalho em cima, mas ele pode gerar criatividade no sentido de uma coisa que daria trabalho. Você pensou, mas daria trabalho. Aí uma mistura do ChatGPT com o DALL-E e outros, dá para fazer coisas interessantes. Mas, repara, não atua no core business do negócio. Se o seu negócio tem varejo, questão de estoque, logística, não tem a mínima ideia sobre como fazer isso. Então o ChatGPT não vai mudar, assim, é um bot sofisticado, não vai mudar a maioria dos negócios, vai só nas atividades onde um bot pode ser usado, não mais do que isso. Eu vi negócios sendo criados com isso, né? Então, novas áreas, obviamente. Teve uma notícia do BuzzFeed falando que ele ia, tipo, cortar um monte de gente para... E o BuzzFeed também não... nem sempre eles prezam pela verdade das coisas. Então, acho que dentro da tua regrinha ali fazia sentido, né? É verdade. O CNET fez isso antes, sem avisar, e aí teve que refazer muitos artigos. E o BuzzFeed fez isso e valorizou, né? Vai usar o ChatGPT. Claro, tem muito texto nessas publicações, que essas publicações técnicas, elas têm muito assim, não tem que gerar muito material. Você vai ver 70%, 80% do material muito rasteiro. O ChatGPT gera essas coisas rasteiras. Você tem que ter interação humana? Tem. Repara, o ChatGPT tem dados até 2021. Então, ele, por exemplo, falar do estado do metaverso hoje, ele não tem a mínima ideia. Não tem. Você vai ter que humanamente fazer isso. Mas coisas antigas, ele faz. E o custo de atualizar isso, como eu falei, diariamente, é imenso. Não dá. Não dá. Você vai gastar 10 milhões de dólares por dia para pegar os dados desse ano e de amanhã e assim por diante. É muito dinheiro, muita capacidade computacional. Então, tem um limite para tudo, né? Então, tem aplicabilidade? Tem. Você sabendo usar, você usa ele como um bom auxiliar, um bom estagiário. Beleza. Vai sendo refinado? Vai, o estagiário melhora um pouquinho. Mas sabe das limitações. Garcia, queria fazer uma pergunta? Eu queria. Eu estou estudando aí possibilidades, né? E uma das possibilidades seria usar eu trabalho no mercado de e-commerce e trazer alguma coisa para ajudar os lojistas a criar conteúdo do produto, né? E aí eu entendi que desde que eu tenho esses dados já mapeados, né, no corte ali de 2021, eu acho que eu consigo alguma coisa se já existir essa base para ele trabalhar um conteúdo e gerar um descritivo mais persuasivo, mais adequado ali para engajamento. Então, eu acho que poderia ser um caminho, né, César? Sim. E o outro que ficou uma dúvida, outra iniciativa que a gente estava olhando era conectar junto com a base de atendimento. Mas para quê? Para deixar um atendimento mais humanizado de acordo com a base de conhecimento que eu tenho. Isso não vai ter aplicabilidade, porque não conhece minha base e a parte em que viabiliza é o custo que eu vou ter para gerar tudo isso. Não faz sentido nenhum.
Então, essa aplicabilidade não vai existir com o ChatGPT para agora. Eu não vou conseguir fazer isso, correto? Perfeito, Você tem diálogos, essas coisas já estão lá, aqueles bilhões de dados que ele leu, né? Então, ele tem muita coisa lá padrão, né? Padronizado, coisa assim, aquelas palavras bonitas e tudo. Agora, coisas específicas suas, produtos lançados esse ano, obviamente você tem que inserir isso. Ele não tem isso. Nem vai fazer. Não vai fazer isso para você. Repara, você acessa o ChatGPT via API, né? Em cima do treinamento dele. Do que ele já tem, certo? Ele já tem. Tá? Então, você quer fazer alguma coisa, aí você vai inserir a mão. Mas, no fundo, vai usar ele como uma ferramenta para complementar o seu trabalho. Ele gera o básico, aquele basicão. É como você, digamos, você vai escrever um artigo, e vamos supor que acontece muito com políticos, essas coisas todas. Escreve aquele artigo, você, pô, o cara escreveu um artigo do cacete. Foi o assessor que escreveu para ele, ele vai lá, coloca uma ou outra palavra dele, bom. Então, quando é uma coisa padronizada, o seu assessor, o ChatGPT, vai gerar um padrão. Aí você coloca lá o seu molho, você ganhou tempo. Então, mas eu ficaria receoso de deixar ele fazer tudo sozinho. Dou uma olhada, porque você é o responsável pelo que você está produzindo, independente, não dá para botar a culpa nele. Tá? E, eventualmente, principalmente quando usa isso, é claro, quando você usa um chatbot, os chatbots hoje são muito limitados, todos eles, né, que a gente vê das empresas, são uma droga. Não resolve as coisas que você quer, o padrão está lá, mas quando você tem que resolver uma coisa específica, eles não fazem. O ChatGPT também não vai fazer isso. Então, quando encontrar alguma coisa que ele não sabe, vai ver aquele template padrão. Então, vai ter uma saída para você, de repente, você captura isso e dá uma resposta diferente, ou passa para alguém fazer esse tipo de coisa. Então, essas limitações, você conhecendo, já sabe melhor aonde você pode aplicar uma ferramenta como essa. Resolve muitos problemas, aumenta a produtividade? Sim. Você não faz mais conta de cabeça, você usa o smartphone para fazer conta. Imagina parar para fazer conta. Então, multiplica isso por N outras coisas, mas não esqueça, quer dizer, novamente eu insisto, ele não é o core business do seu negócio, varejo, por exemplo, mas nessas aplicações limitadas, escrever produtos, facilitar, escrever quarto de hotel, facilitar para rede hoteleira, beleza, né? Agora, quando entra em discussões mais técnicas, é complicado. O Facebook, recentemente, a Meta, né, lançou que é Galáctica, que era para o lado científico. Não durou 48 horas, saiu do ar. Por quê? Ele respondia perguntas de cientistas que são extremamente críticos na resposta. Ele respondeu muita coisa errada. Quando você, digamos, vamos supor, eu estou aqui querendo saber sobre energia nuclear. Entra no ChatGPT e vê uma resposta, eu não posso validar se está certo ou errado, posso ficar satisfeito com aquilo. Se eu sou engenheiro nuclear, eu falo, porra, esse cara falou besteira. Foi o que aconteceu com o Galáctico. Ele foi para um público refinado, cientistas tinha um monte de milhões de artigos científicos, mas não conseguia concatenar adequadamente, exatamente a mesma técnica do ChatGPT. Igual, só com um público específico. Aconteceu até com o do Google também, né, agora. O Bard do Google. A mesma coisa. Até foi o Google que criou toda essa tecnologia. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Ele não é nenhuma... Ele não tem nenhuma inteligência, ele não tem a mínima noção do que ele faz. Mas parece que ele, olha só, dei essa resposta, vi que está errado, obrigado aí obrigado aí pela correção. Isso é um template, está lá, tem palavras-chave ali, opa, isso aqui é um template para dar essa resposta. Ô César, está falando já de alguns perigos, né, de dar a resposta errada. Você também falou dos valores que tem 10 milhões por dia para manter atualizado. Tem alguém aqui que comentou até que o Microsoft já está fazendo. Como é que se isso relaciona com a moderação? Porque não é só 10 milhões de dólares, mas como é que eles vão conseguir manter o algoritmo assim, distinguindo o mal do bem, digamos assim, para manter isso atualizado? Porque o mal também não fica parado, né? Aí, não, com certeza. É viável isso? Os algoritmos de moderação, então você vê no Meta, essas coisas todas,
ele usa muita mão de obra fantasma. Geralmente você tem hoje milhares de pessoas que estão lá no Bangladesh, naquela região, que estão Na África, né? pegam imagem de vídeo e ficam dizendo se aquilo é legal, não é legal, ou textos. O ChatGPT foi treinado também, não apenas no moderador do prompt, mas no próprio texto. Também tem uma parte que nem citou aqui, de muitos dados que passaram pelo pessoal para dizer se aquelas frases realmente eram corretas ou não. Então, eram contratados pessoas que ganham poucos dólares por mês. Que, obviamente, tem um custo, né? E tem muitas questões aí, digamos, éticas nesse processo também. Isso é o custo Sim. oculto do sistema de machine learning que a gente, às vezes, não percebe. Mas tem muito trabalho humano na retaguarda. Isso vai aumentar ainda mais, então, se eles querem manter atualizado por dia, né? Também. Para colocar no buscador tem que ser super atualizado. Por Sim. exemplo, agora, chuva, tá aqui começando o bate-papo, estava trovoado, pensei, vai ter uma tempestade aqui no Rio. Caiu, mas não aqui na Zona Sul, vai cair na Zona Norte. Se eu quisesse pesquisar no Bing, nada. A última resposta ele vai me dar alguma coisa relativa a alguma tempestade até 2021. Aham. Então, meu buscador quer coisas atuais também, né? Principalmente coisas atuais. E para fazer essa atualização diariamente custa muito dinheiro. Então, é jogada de marketing para dizer, olha, gente, eu tenho uma tecnologia de ponta. Que a Microsoft estava muito atrás do Google e da Meta em termos de inteligência artificial. Então, a única jogada que eles tinham era, pô, olha só, eles fizeram uma jogada inteligente. Primeiro, por que o Google e o Meta foram muito criteriosos? Meta, em 48 horas, saiu e o Google tirou de imediato. E não tinha lançado antes. Porque uma imagem danificada, né, custa dinheiro para uma empresa de $1 trilhão. Uma startup você aceita. Então, a Microsoft basicamente comprou a OpenAI, porque Uhum. uma parte em dinheiro, uma parte desse dinheiro, na verdade, o uso da Azure. E repara, eles têm um percentual do equity, mais de 50%. A jogada, olhando o contrato, até onde foi liberado, você vê um negócio. Isso aqui, a OpenAI hoje é um braço da Microsoft. Só que, por ser uma startup, pode fazer essas coisas. Você vê um monte de falhas, olha só, não sei o quê, não vai acontecer nada. Se espera de uma startup essas besteiras, não de uma Microsoft, não do Google. Então, e Nossa, obviamente, eles estavam atrás do Google e da Meta e tinham que lançar alguma coisa. Então, a melhor jogada foi bancar o OpenAI. E esse negócio de colocar no Bing é perda de dinheiro, mas o ganho de imagem, sim. verba de marketing, no fundo. No dia que eu tenho 10 bilhões de dinheiro de marketing, aí eu estou bem feito. Mas Eu olha, as queria coisas dar. acontecem assim, né? Quando o Cubo foi criado, 5 milhões de reais, quando foi criado, foi assim. O Setúbal estava ouvindo falar muito em startup, inovação. Aí chamou um pessoal e disse: Cara, olha só, nós estamos aqui com 5 milhões aí que sobrou, não sei de onde. Um Itaú, 5 milhões é sabe aquele centavo que você acha no chão? E ó, tem uma moedinha de 2 centavos. O que eu faço com isso? Põe em qualquer lugar. O que eu faço com isso? Aí criou o Cubo. Então, 10 milhões para uma empresa de trilhão é marketing. É. Reinaldo, deixa eu passar a palavra para você. Oi, obrigado, Thiago. Boa noite, pessoal. E parabéns, César, pela... Eita. Está mutado. Cortou, tá mudo. Agora melhorou? Conseguiram? Sim. Ah, beleza. Eu Então, acho que foi parabéns. minha falha aí, Reinaldo, desculpa. Não, sem Foi problemas. mais rápido aí. Dentre os casos, parabéns, César, pela apresentação. E dentre os casos que você citou, eu trabalhei na Microsoft já, eu sempre trabalhei com inteligência de mercado, né? E
na época que eu estava na Microsoft, teve o caso também daquele chatbot da Microsoft que foi acusado de racista, né? Não sei se vocês lembram. Sim, sim. Foi um problema corporativo enorme lá. Acho que esse aprendizado levou eles a segregarem o OpenAI e deixar de lado, né? Exatamente. Na época se falava muito de chatbot, hoje se fala muito ainda, né? E Customer Experience é uma coisa que está entre as prioridades dos CIOs aí, segundo Gartner, para os próximos anos. E se fala muito de chatbot ainda. Agora, pelo que eu entendi da sua apresentação, queria ver sua visão sobre isso. Como é que o ChatGPT pode influenciar hoje no mercado de chatbots, né? Dando respostas um pouco mais precisas? E até para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tive, da experiência que eu tive lançando um chatbot em uma outra empresa que eu trabalhei, é que a tecnologia ela estava lá, era baseada em Watson, inclusive, mas quando você chegava para o cliente e falava que ele precisava treinar e precisariam ser alocados 4, 5 pessoas da empresa, o cara parava o projeto na hora, né? Então, era muito comum o cara comprar o chatbot e não usar porque ele não sabia dessa parte do treinamento. Então, vai muito em linha aí com o que você falou, que a questão do treinamento, né, é muito importante. Agora, usar esse algoritmo, né, do desenvolvido aí pela OpenAI para carregar um set específicos de informação, por exemplo, de produtos, serviços, etc., e disponibilizar isso para uma empresa, oferecer um chatbot 2.0 para o mercado hoje, é viável ou não deve acontecer devido a essa dificuldade? Atualmente, as APIs Legal, Reinaldo. A API do ChatGPT é do ChatGPT. Você vai lá e dá mais um prompt para ele e traz alguma coisa. Você faz lá as coisas específicas. Então, você tem que criar a sua camada de software, onde você vai ter, digamos, o usuário fala com você, digamos, uma determinada interação. Você pode mandar para ele, digamos, para o prompt, vem uma resposta, mas você teria que analisar de alguma forma, especialmente seria automática, senão você teria um call center, para incluir coisas que sejam suas. Porque os seus dados não estão lá, os seus dados estão com você. Então, estaria na sua, digamos, no stack de software, o ChatGPT estaria ali, como se fosse uma chamada para o Azure, para o ChatGPT. Agora, ele teria a sua camada aqui que está lidando com os seus dados. Seria que juntar os dois e essa que seria uma interface com o usuário. Se o usuário interfacear direto com o ChatGPT, ele vai falar com as informações do ChatGPT e não necessariamente vai ter alguma coisa relacionada à sua empresa. Como é que eu faço para trocar a passagem, vamos supor que seja da Gol? Da Gol, cara. Vai ter lá alguma informação que ele pegou de algum canto. Você não sabe qual é. Então, talvez não seja essa que você queira que seja dada. Tem que ser informações específicas. Então, tem que juntar. Eu criaria essa camada de software, chamando o ChatGPT aqui e chamando as minhas aplicações do outro. Juntava, interfaceava com o usuário. E só acrescentando essa pergunta, César, o Rodrigo já falou sobre isso, de querer usar os seus próprios dados, que o ChatGPT é composto por duas coisas, né? Primeiro, as informações, que são bem valiosas, mas também a forma de falar, simplesmente usar a nossa linguagem que a gente usa no dia a dia. Eu acho que muita gente teria interesse em ter essa segunda parte para ter dentro da sua ferramenta, só que combinado com suas informações. Você vê que isso, talvez hoje não, mas no momento próximo seja possível que as empresas vão poder utilizar não as falas padrões que estão escritos antecipadamente no chatbot, e ele faz um chute o que ele tem que falar, mas usar essa linguagem do ChatGPT em combinação com seus dados. Em termos de business, dificilmente um ChatGPT vai incorporar os seus dados. Não tem. Por mais que você tenha seus dados, eles são 0,001% do volume de dados que ele precisa para treinamento. Então, não justificaria e poderia começar a gerar efeitos negativos nas respostas para outras pessoas, que ele poderia usar seu dado e ele vai ser incorporado a outros e, de repente, vai ser respondido para outras pessoas que não tem nada a ver com você. Então, não tem sentido ele incorporar os seus dados dentro dele. Você vai ter que manter isso
dentro de você. Então, ele é uma Uhum. ferramenta para você Quer dar uma dizer, resposta, alguma coisa assim, legal, padronizada, aí você faz o ajuste com sua própria tecnologia. Pode ser quer dizer que você não consegue outras implementar um APIs, contexto? outros sistemas outros modelos matemáticos, você pode usar vários. Você tem, por exemplo, eu quero juntar uma frase legal que ele fala com uma recomendação. Aí, ele não faz recomendação, ele não tem algoritmo de recomendação. Mas você tem várias bibliotecas de algoritmo de recomendação. Você pega o GPT-2, se analisar o código-fonte, são 200 e poucas linhas de código. Não é nada sofisticado. O treinamento, que é a sofisticação, é tudo chamada a modelos e fórmulas matemáticas, né? As fórmulas matemáticas já estão prontas, os modelos estatísticos estão prontos, regressão logística está pronta, essas coisas estão prontas. Você dá uma chamada e vem a resposta. Então, é só combinar isso. Então, a mesma coisa para fazer internamente, quer dizer, não vai ser um software complexo, você vai usar as bibliotecas de modelos matemáticos. Então, por exemplo, de recomendação, tem diversos algoritmos muito legais que você pode usar. Então, você junta, porque aí vai ter dado do cliente seu, você tem que armazenar os dados do cliente para identificar onde ele se posiciona, o cluster onde ele se posiciona, mais os textos gerados pelo ChatGPT, o gerador de texto, transforma o gerador de texto. Você leu Attention is all you need, como é que trabalha texto. Então, você vai juntar esse texto com o seu e aí dá uma resposta coerente, adaptada para você. César, eu nem entendi os slides simples que você mostrou. Imagina eu entender o código. Aí, tem que contratar alguém para fazer isso. Marcelo, vou passar por você. Você está esperando um tempão. Imagina, Tiagão. E aí? Assim, primeiro, agradecer ao César pelo esclarecimento. A gente é engraçado, né? A gente vê todos os dias o chat GPT, mas a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Por mais que a gente seja de TI. Acho que esclareceu bastante coisa. E a gente, assim, interessante saber que ele não é realmente uma inteligência artificial, né? Ele é ali uma junção de algoritmo para sair juntando frases e construir uma sentença ali de um texto. A minha pergunta, César, é sobre é, exatamente como ele forma os textos. Porque hoje, assim, o que eu acredito, que ele é uma revolução, por mais que tecnicamente por trás a gente entenda ali que é um computador meio burro ali, que ele vai só juntar a sentença, mas na minha concepção, isso é uma puta revolução porque ele corta caminhos, assim, na minha opinião, ele corta caminhos que o ser humano teria que construir. Por exemplo, construa para mim uma estrutura e compare duas coisas, ele vai trazer ali estruturalmente, a gente pode usar aquilo ali a partir disso para criar outra coisa. E, inclusive, para criar blog, alguma coisa assim, que ele já, pelo menos, cria estrutura, você vai dar uma lida ali e vai arrumar, né? O conteúdo em si. E junto com a parte do Google, então, por exemplo, a gente faz uma pesquisa lá gigantesca, tô com um problema lá. A gente vai entrando em vários sites ali, quando a gente já pesquisa para ele exatamente a sentença que a gente quer, e o Google não responde dessa forma. Parece assim, por mais que ele não seja tão inteligente, na minha ideia, ele é mais esperto que o Google. Porque a gente manda uma sentença para ele, minimamente ele constrói ali alguma coisa muito próxima do que a gente quer, ou senão ele fala assim, não entendo o que você está falando. Para mim é uma puta revolução. Assim, a minha pergunta é, direitos autorais, como é que funciona? Se ele é uma tecnologia à base de 2021, só que ele constrói sentenças, artigos e toda essa parte de texto, como é que a gente garante que aquilo ali vai interferir com problemas de autoria, de autores, alguma coisa assim? Essa é a discussão que se tem, porque, por exemplo, como eu falei, uma das aplicações de ChatGPT, o Copilot, tem vários processos já em cima, porque estão gerando código que estão violando as regras que o open source é aberto, mas tem algumas regras de uso, por exemplo, de mostrar o direito autoral, tudo. Código, texto também. Repara, o ChatGPT foi treinado com um determinado conjunto de dados, que a OpenAI não disse quais são os dados.
Ali pode ter muito dado de direito autoral. Nada impede, por exemplo, de você estar gerando um texto legal que é cópia do relatório de acionistas de uma empresa concorrente. E aí a área jurídica dessa empresa vai dizer, cara, você está me copiando isso aqui. Entra com processo contra você. O problema é seu, não é do ChatGPT. Então, ele gera. Primeiro que o buscador tem um objetivo diferente, ele dá aquela lista de coisas. Ele dá a resposta, que é interessante, porque a gente acredita na resposta, que é bem feita. Textualmente é bem feita. Se você não consegue validar, você acha legal. Se você consegue validar, você pode descobrir que tem erro, pode estar certo. Então, como a maioria das pessoas realmente não tem um amplo domínio de conhecimento de muitos assuntos, a resposta dele está legal. Agora, se você conhece o assunto, pode ser que você identifique ali absurdos, né? Como recentemente, várias pesquisas aí mostram isso. Quer dizer, quando você faz determinadas. Ele responde, ele perguntas, prompts, ele responde com coisas erradas. Então, o cuidado, você tem que tomar isso. Por isso, aquele gráfico que eu mostrei, tem importância ser 100% verdadeiro? Não, coloca. Ou você pode garantir, você tem capacidade de validar se o resultado está legal? Sim. Então, eu posso pedir a ele e eu valido. Agora, se eu não posso, eu corro o risco de vir uma resposta errada. Faz todo sentido. Se a gente tem expertise e só pergunta para ele e a gente valida a resposta, né? Isso garante para a gente que o que ele está fazendo ajuda a gente mais do que a gente criar do zero alguma coisa, né? Com Legal, certeza, sim. interessante. Você pode fazer muita coisa que, até mesmo quando você escreve um artigo, alguma coisa assim, tem muita coisa que é repetida, você já escreveu, copia, aquele cut and paste. Exato. Faz isso para você e faz legal, aquelas coisas todas. Então, isso te ajuda muito. Então, agora, o diferencial, o seu toque, o seu conhecimento é que vão fazer a diferença. Se você fizer uma geração só de ChatGPT, depois de algum tempo, os seus próprios posts, digamos, você começa a copiar, vão ser dele mesmo, quer dizer, você não tem mais nada, você está repetindo a ele mesmo. Repara que ele usa um algoritmo, eu mostrei uma vez uma parte do algoritmo, que é exatamente para evitar o que a gente chama overfitting. Overfitting é trazer a mesma resposta sempre. Você ajusta tanto o algoritmo a um determinado conjunto de respostas que, se você colocar uma resposta, uma pergunta diferente, ou uma imagem diferente, ele não sabe responder. Ele só responde bem aquilo. Então, independente do ChatGPT, isso é uma característica típica de qualquer sistema de deep learning, o overfitting. Então, você às vezes treina. Por isso é muito comum uma startup dizer, olha, eu tenho um sistema de reconhecimento de imagem deu 90% de resultado. Pô, beleza, vai no hospital da esquina. Total. Eu estou num desses sistemas de saúde, a gente está criando o hospital do futuro, e a gente está validando muito desses sistemas. Então, você treina com imagens de câncer de mama, por exemplo, em um determinado hospital, tem um determinado tipo de pessoas, um próprio tipo físico, renda mínima, isso influencia alimentação, estrutura óssea, possibilidade de câncer, assim por diante, porque tem uma série de características que afetam a saúde da pessoa. O equipamento, a luminosidade, os protocolos, você tem uma boa assertividade com esses dados. Aí você vai para um outro hospital que usa outro equipamento, outra técnica de luminosidade, o resultado despenca absurdamente. Você tem que retreinar com aquele hospital. Então, retreinamento. E o mesmo algoritmo, o retreinamento tem que ser feito. Eu acho assim, se a gente for pensar de tecnologia, a gente pensa um negócio muito complexo, mas o mundo não é tão complexo quanto um artigo científico, né? Então, assim, para o dia a dia, né, é aquela famosa frase, se você sabe 2.000 palavras em inglês, em teoria você sabe um pouquinho, você sabe falar inglês. E eu acho que o ChatGPT, eu acho, assim, minha opinião, né, ele resolve ali, sei lá, 70% a 80% do dia a dia, do cotidiano de qualquer pessoa. Aí tem esses 30% e 20% ali que aí não tem que fazer, é o core da empresa, você tem que escrever, você vai. Não é aquilo que você falou pro Rodrigo, né? Não tem que fazer. A sua empresa é isso e você tem que implementar. Ou o chatbot que o Reinaldo comentou. Tem que ter uma camada ali para você ainda filtrar essas coisas, né? Você faz muita coisa repetitiva. Exato. Vamos pegar atividade de desenvolvedor, né? Desenvolvedor sênior.
uma parte do tempo dele é fazendo tarefas que ele já fez, um júnior poderia fazer. Então, a máquina faz isso. Quando você é um jornalista, quanto texto é igual ao que você fez? O cara vai lá e copia um texto. Então, tirando uma ou outra reportagem mais analítica, o restante é muito comum. A máquina faz Exato. isso. Aí te dedica muito mais tempo, né, para fazer um trabalho refinado. Na área médica, a gente tem usado muito isso, né? Inclusive, eu estou na Associação Médica Brasileira, como advisor deles, do conselho, entre outras coisas, está discutindo essas questões da formação do médico do futuro, e tem muita coisa que é padronizada e repetitiva, robotizada, que ele fica digitando lá o seu exame. A máquina pode fazer uma série de análises, apontar, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, faz cruzamento de uma coisa com a outra, às vezes não tem. Porque nós temos muita limitação de, por exemplo, de correlacionar variáveis. A gente consegue correlacionar 4, 5 variáveis. Por isso você pega na medicina, geralmente se classifica linfoma em 4 níveis, não sei o quê, em 3 níveis, nível médio, grave, porque a gente tem que simplificar. Agora, tem inúmeras outras variáveis que às vezes você não consegue perceber. Pressão básica, cara, pressão, sangue, aquela coisa. Mas tem N outras coisas, né? Por exemplo, ataque cardíaco você pode identificar pela pupila dos olhos. Quando a pupila começa a se dilatar e tem micro movimentos aqui em torno dos olhos, né? Micro movimentos faciais, são sinal de possivelmente ter uma AVC. O ser humano tem essa capacidade de acuidade visual, mas um equipamento desse aqui tem. A câmera passa para um algoritmo, faz uma análise de tratamento refinado, identifica isso e pode mandar um alerta para o médico e dizer, olha, o seu paciente está com risco de AVC, né? Desde que ele olhe isso, ele está sentindo mal, ao invés de olhar dor no peito, filma ele mesmo. Então, é uma mudança de hábito, mas pode ser. Então, a inteligência artificial no nome que a gente deve poder fazer isso, pode fazer isso. Agora, não é plug and play, né? Realmente, a IBM teve uma época que lançou o Watson, tipo plug and play, parecia, aqueles filminhos da IBM eram fantásticos, fazia receita, curava o câncer, era só ligar na tomada. E aí a gente viu que não era bem assim. Então, a mesma coisa, continua não sendo bem assim. Tem que treinar, tem que fazer os ajustes, tem que continuar retreinando. Por exemplo, nós fizemos um sistema de identificar, para diminuir o churn rate numa empresa de telecomunicações, né? Aquela taxa de desconexão, antes que aconteça. Então, a gente treinou e identificamos as causas. A partir daí, o algoritmo teve que ser continuamente ajustado, que as causas que levavam à desconexão deixaram de acontecer porque foram corrigidas. Mexeu-se nos processos, classificou-se cliente de outra forma e assim por diante. Então, o algoritmo teve que ser retreinado. Então, a diferença de um sistema de inteligência artificial é que ele é probabilístico, não é determinístico. Ele não dá 100% de resposta, né? 100% de acurácia, não seria determinístico, é probabilístico. Você está propenso e disposto a correr o risco de 20%, digamos que é a margem de 80%. Se eu tiver, beleza. Mas tem que avaliar essa prós e riscos, né? E tem que lembrar que assim que você coloca em produção, tem um fenômeno chamado degradação. Os dados começam a ser diferentes no cristal. Um exemplo disso, nós tivemos mesmo algoritmos sofisticados na época da pandemia. Na época da pandemia, muitos sistemas de logística que usavam modelos preditivos, eles foram surpreendidos porque, de repente, todo mundo começou a comprar papel higiênico, álcool gel e tudo isso. E depois do boom, a coisa parou, mas os pedidos tinham sido feitos. Aí começou a haver promoção aí de 10 álcool gel por R$1, essas coisas tudo. Até o sistema se ajustar. Leva um tempo, leva um time nisso. Muito bom, César. Ô, Chico, você tinha uma pergunta ainda? Tirou sua mão. Queria sugerir, eu não sei o que vocês acham, só para não abusar muito do tempo do César também, para fazer a última pergunta aí. Última pergunta, porque minha mulher já está reclamando. 9h30, eu imagino. Pode ser, César, a última pergunta aí? Pessoa, então. Deixa eu eu dar oportunidade para outra pessoa, então. Eu acho que o Wagner ficou mal tempão, né? Com a mão levantada. Foi, Wagner? Tava. Então vai lá, Wagner.
Fala. Primeiramente, parabéns, César. Eu sou de TI, programador, desenvolvedor. Agora estou mais para a parte de negócios. Não sabia como funcionava de fato o ChatGPT na parte do background nele, né? Achei bem interessante. Já imaginava que seria similar, mas eu não tinha essa certeza, né? Pelas funcionalidades apresentadas e tal, a gente até imaginava que supostamente seria dessa forma. Mas, enfim, vamos à pergunta lá, César. Você acredita que essa ponderação futuramente, por exemplo, pode ser feita... Só um pouquinho, minha cachorra está me lambendo aqui. Essa ponderação de vídeo, por exemplo, o ChatGPT, ser incluso no YouTube, obviamente, por hora não é possível, né? Uma que são concorrentes, mas supostamente se ele pegasse esses vídeos do YouTube, fizesse toda a análise dos vídeos, na parte de vídeo mais científico, digamos assim, né? Não tão de música, porque se eu for analisar música não vai dar nada a ver com nada. Mas, enfim, na parte de vídeos científicos, de alguma base específica que pode ter que tenha no YouTube, ele pode dar um resultado melhor a essas respostas já informadas para cientistas. Por exemplo, ele pega canais de noticiários, notícias científicas, digamos assim. A partir do vídeo, será que ele conseguiria ler as informações e saber ponderar, nivelar que palavra, que você falou que é variável, né? Que variável é mais correta para dar uma assertividade maior nas O algoritmo, boa pergunta, Wagner. O algoritmo básico dele, né, o GPT-3, né? Você vê que o GPT-3, já ChatGPT, o GPT-3 com algoritmo de reforço, mais o reforço e supervisionamento humano. Mas é a mesma base do GPT-3, que é do GPT-2, GPT-1, que é o Transformer. Ele não lida com vídeo, lida com texto. Existe já umas técnicas baseadas em Transformer, chamado Video Transformer, VIT, que ainda não tem nenhuma implementação real, então em nível de papers. Provavelmente a gente vai ver isso em breve. Mas teria que ser um novo algoritmo, não esse. Que já existe aquelas transcodificação, né, do vídeo. O que a gente poderia fazer feito a legenda, né? pegar o texto, porque voz Sim. simplesmente é som, né? Quer dizer, onda sonora, você consegue modular isso, consegue colocar em fórmula matemática e transformar em palavras e ele analisar o texto, mas ele não consegue fazer a análise com a imagem, vai fazer só com o texto. Sim, não é separadamente mesmo. O texto ele pode analisar. Agora, saber se está certo ou errado vai depender muito, né? Por exemplo, entra naquele caso da atualização. Se for um vídeo antigo, e bater com as informações que ele tem, ele consegue dar uma resposta. Se for um vídeo de alguma tecnologia recente, ou uma coisa que foi lançada hoje, eu não tenho a mínima ideia, porque você teria que treiná-lo para estar atualizado com as informações mais atuais. Hoje não está. Ele foi treinado até o final de 2021, volume de dados até 2021, uma razão de dinheiro e tempo. Senão não dava para. Estaria sendo treinado até hoje, né? Eles precisavam lançar isso para criar um awareness de mercado. Porque o ChatGPT, em relação aos outros sistemas, da Meta, os do Google, Lambda da Google, não tem diferença, né? Melhor aqui, pior ali, mas basicamente são muito parecidos. Só que a única diferença dele, real, é que ele foi lançado publicamente, porque é uma startup. Então, é apenas isso. Se fosse o Google, se o Lambda fosse lançado antes, seria o Lambda. Ele estaria falando no Lambda, não no ChatGPT. Tá, mas Legal. então, por exemplo, de qualquer forma, a base dele teria que ser gigantesca, de inclusão de mais vídeos, supostamente, né? Daí sincronizando essa conversão de texto para dar algo. O YouTube, você entra na estatística do YouTube, são milhares de horas de vídeo novos que entram por minuto. Imagina você treinar algoritmos com milhares de horas do minuto. É uma coisa assim, inviável. Tecnicamente inviável. Você dá precisar de trilhões de
de computadores para fazer esse treinamento. Treinamento não é uma coisa custosa, né? Com A muito não dinheiro ser que para fazer. aquele computador quântico da IBM funcione, né, César? Aí é outra história. O problema é ainda está muito distante isso acontecer, muito distante. Beleza. Bom, pessoal, olha, já são 9h30. Brincadeira, né? Eu acho que tem que comer alguma coisa, né? A mulher já está desesperada aqui reclamando. Mas olha, Deixa foi eu muito legal estar aqui com vocês, foi muito legal. César, parabéns mesmo pelo conteúdo. Muito obrigado novamente, em nome de todas as pessoas aqui, eu acho, na sala. Eu adorei, eu acho que foi um sucesso. Obrigado a todo mundo também pela interação de vocês e as perguntas. E reforçando que a gente tem um grupo Tech Lead, né? Você pode achar a gente no LinkedIn. E entra lá que a gente põe vocês. Tem um link também para o grupo no WhatsApp, onde a gente bate papo, troca experiência. E a nossa ideia é fazer esse tipo de bate-papo de 2 em 2 semanas, trazendo pessoas como o César. Ele foi o primeiro grande nome, fiquei muito feliz com isso. E nosso objetivo é fazer isso mais. César, se tiver indicação também, fico à disposição, tá? E todo mundo também, se conhecer, todo mundo tem uma pessoa interessante e mega interessante, assim, no seu ao redores, e traz isso para todo mundo conhecer também. Aí a gente consegue ter esse tipo de bate-papo de duas semanas, tá bom? César, muito obrigado novamente. Vai lá com sua esposa, que senão... Daqui a pouco Valeu, ela se pessoal. Boa recupera e noite vai a todos. sentir. Obrigado, Estamos César. Boa conectando. noite. Falou. Obrigado, Até uma César. próxima. Valeu. Quem Valeu. quiser se Até mais. conectar, Obrigado, manda pra gente, a gente pessoal. vai trocando ideias por lá. Obrigado, pessoal. Um abração. Fechou. Abraço. mais. Obrigadão. Um abraço. Até mais. Tchau. Obrigado, César. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.